Bom, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma reflexão que eu achei bem interessante sobre Noé. E tem tudo a ver com os dias de hoje e com o que está para acontecer, ok? Você vai entender no final do vídeo. Aqui em Gênesis 6 fala sobre a maldade do homem na terra, a violência do homem e que Deus havia decidido mandar um dilúvio. Só que tinha um homem que era justo e íntegro, dentre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Essa parte é que eu acho interessante pra caramba. O versículo 9 de Gênesis 6, que fala: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Aí conta que ele gerou Sem, Cã e Jafé, os três filhos de Noé. No 11 fala que a terra se perverteu diante de Deus e se encheu de violência. Né? Deus toma a decisão de destruir a terra com um dilúvio. Só que o que Deus faz? Olha só que interessante. Ele vai até Noé e fala com Noé. Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Aí no 14 ele fala: Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Para deixar ele impermeável ali. E aí começa a dar várias orientações para Noé, né? Se você for ler todo o capítulo, né, e tudo mais, se você for ler essa história de Noé aqui, tá ok? Gênesis 6, se você puder ler o Gênesis 5, o Gênesis 7, aqui no 15 ele está falando as medidas da arca, etc. Ele vai dando toda uma instrução para Noé, passo a passo, um tutorial de como que ele vai fazer a arca. Né? Há estudiosos que especulam até que anjos ajudaram Noé a construir essa arca, tá ok? Mas isso é especulação, ok? Mas enfim, o ponto é que Noé era próximo de Deus. E aí o que acontece? Ele recebe um aviso do que Deus vai fazer. Sacou? Então, assim, isso aqui é interessante, porque às vezes a gente. Isso aqui não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nada a ver com igreja, nem religião, né? Inclusive, eu sou um cara que eu não frequento igreja nenhuma e não sou de nenhuma religião, né? E acredito que Deus está acima de todas essas coisas aí que o homem inventou, ok? O que acontece? Quando você se aproxima de Deus, ele fala com você. Se você busca ele, você encontra, beleza? Ele se faz acessível. E o que acontece? Ele começa a te mostrar coisas através de sonhos, através de visões, usa pessoas também, tá? Então, assim, a importância, para mim, esse capítulo ele mostra a importância de você ser uma pessoa próxima de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Você tem uma Bíblia em casa? Dá uma lida, né? Ora, né? Pede para Deus fazer com que você tenha um entendimento ali do que você está lendo, que você não fique no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, mas que enquanto você estiver lendo, o próprio Deus te dê entendimento, o Espírito Santo te dê entendimento do que você está lendo. Ora, conversa com Ele. Todas essas coisas aí, né, te aproximam de Deus. Né? Orar em espírito, orar em pensamento mesmo. Às vezes você está ali no seu trabalho, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, você está falando com Ele, você está perguntando as coisas para Ele, né? Você está pedindo direcionamento, está te pedindo para Ele te guiar, para te orientar, e Ele vai te orientar, te mostrar o caminho da salvação, né? Mostrar o que você deve ou não fazer, né? Pedir ajuda dele nas decisões do seu dia, ok? Ler a palavra.
né? E existem outras coisas também, né? Como fazer jejum. Você não precisa fazer um mês de jejum e morrer de fome. Isso não existe, beleza? Você pode ali separar um tempo, ok? Porque o jejum ele não é necessariamente ficar sem comer, ok? As pessoas interpretam isso, mas existe base bíblica para mostrar que o jejum, né, ele é um tempo que você separa para Deus ali, você fica focado só ali, ok? Você pode fazer jejum de comida, você pode fazer jejum de, sei lá, algo importante para você que você não vai fazer em detrimento de pegar aquele tempo e focar apenas em seu relacionamento com Deus, entendeu? Enfim, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua maneira de se aproximar com Deus, ok? O importante é que você se aproxime dele, beleza? Não existe algo assim, tem que ser assim, tem que ser daquele. Não, cada um é cada um faz de um jeito, beleza? Mas é importante que você se aproxime dele. Por quê? Vou falar para vocês o porquê que eu estou falando tudo isso daqui. Vou lá em Mateus 24. Aqui é interessante, se você ler o capítulo inteiro, né, fala que Jesus prediz o final dos tempos, né? Os discípulos mostraram para Jesus a construção do templo, que era bonito e tal, que estava naquela época, que foi destruído em 30 ou 33 depois de Cristo, né, por Roma. E Jesus fala, tá vendo tudo isso daí? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado, ok? Ele explica sobre o princípio das dores, né? Fala de falsos profetas, aí fala que vai ter guerras e rumores de guerras. Aqui é interessante, né? Aqui no final do capítulo vocês vão ver por que eu falei de Noé. Vocês vão entender por que eu falei de Noé, ok? Aqui no verso 6 de Mateus 24, fala de guerras e rumores de guerras. Não está passando tanto nos noticiários comuns, ok? Em canais de televisão aberta, né? Nem TV a cabo, nem nada. Mas, se você parar para analisar, parar para procurar, né, analistas geopolíticos, ok? Sérios, ok? E imparciais, você vai ver que a gente está à beira de uma terceira guerra mundial. Pode acontecer no futuro, ok? Pode acontecer no futuro de estar em algum livro de história que a terceira guerra mundial começou com a invasão da Rússia à Ucrânia, ok? Pode ser, a gente não sabe o que vai dar ainda, ok? Mas nós temos aí atualmente a China querendo invadir Taiwan, beleza? Temos exercícios aí militares de nações gigantescas próximos da fronteira de outras nações que são potências também, ok? Tem muita coisa acontecendo no mundo geopolítico aí, ok? E o presidente da Suíça deu uma entrevista fazendo alerta, né, de que muito provavelmente é possível que em 3 meses ocorra um escalonamento de questões de guerra no Oriente Médio e se torne uma guerra internacional, uma guerra, né, global, tá ok? Então, assim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso daí, ok? Depois eu vou passar alguns canais aqui que falam sobre geopolítica, que eu acho interessante pra caramba isso daí. Bom, então, guerras e rumores de guerras, a gente está tendo isso daí, beleza? Inclusive rumor da terceira G, tá ok? Alguém pode falar, mas guerra sempre teve, já teve a primeira mundial, já teve a segunda mundial, agora vai ter a terceira, depois pode ter a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª. Tá, só que o que acontece? Existe um outro estudo, ok? Baseado em Gênesis 6, que nós lemos lá, um pouquinho antes daqueles textos que eu li, Deus vira e fala
ele dá um prazo de validade para a humanidade, ok? E é um número, ok? Só que o tempo de Deus é completamente diferente. E ali existe um cálculo, ok? Baseado em anos de jubileus, ok? Que são festas que acontecem a cada 50 anos, ok? E o resultado disso são 6.000 anos, ok? É um negócio muito longo, muito comprido, talvez eu traga aqui um dia, ok? Nesse canal aqui. Mas é um cálculo super interessante que dá justamente nesses dias de hoje que a gente está vivendo, nessa época que a gente está vivendo, ok? Tem uma lacuna de tempo aí de 2, 3 anos, ok? Enfim, eu não pego muito por aí, eu não pego aí muito pelo cálculo matemático não, ok? Mas eu pego pelos acontecimentos que nós estamos vendo aí. E vale ressaltar o seguinte, com a tecnologia de armas nucleares, engenharia genética, armas biológicas que nós temos, armas climáticas como HAARP e tudo mais, caso venha acontecer uma terceira G mundial realmente, como o presidente da Suíça disse em entrevista, ok? Que em 3 meses é possível que isso aconteça, tá ok? Inclusive, nessa entrevista, ele recomenda ao povo, né, do país dele a comprar, fazer estoque de água, comida, beleza? O país, né, tá fazendo estoque de petróleo, farinha e arroz, ok? Petróleo, farinha e arroz, porque provavelmente eles já viram que caso haja uma terceira G mundial, eles vão ficar em falta disso, então eles já estão estocando isso daí. E recomendaram, o presidente da Suíça recomendou aos seus cidadãos que fizessem o estoque de alimento e água, ok? Durante esses próximos 3 meses que nós temos aí, beleza? Bom, então, voltando a falar a questão de tecnologias, e todas essas armas que estão sendo desenvolvidas, inclusive uma arma que já existe de EMP, né, que é pulso eletromagnético, que é capaz de afetar uma grande região, ok? Eletrodomésticos, eletrônicos, né, na verdade, eletrônicos, tudo que depende de energia, na verdade, né? Então, seu relógio, seu celular, seu computador, tudo, máquina de gasolina, bomba de gasolina, nada vai funcionar, ok? Enfim, toda essa tecnologia que nós temos hoje, que os países desenvolveram, caso haja uma terceira guerra mundial, né, eu acredito que essas armas serão usadas, né, e o perigo é muito grande, ok? O perigo é muito grande. Então, assim, pessoas estudiosas já disseram que se houver uma terceira guerra mundial, vai ser a última, ok? Vai ser a última, de tão, assim, violento que vai ser, ok? Tem vídeos aí de soldados morrendo lá na Ucrânia e na Rússia também, que simplesmente o drone chega por cima, solta uma bomba, ok? Cai ali no soldado, explode o cara todo e pronto. Então, assim, tá ficando uma guerra muito tecnológica e muito mais perigosa e uma devastação muito maior e muito mais rápida, ok? Então eu acredito que se houver realmente uma terceira guerra mundial, será a última guerra do homem, ok? Não vai sobrar muita coisa não, beleza? Aí nós temos nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, serão apenas como as primeiras dores de parto, ou seja, o início, né? O início do fim aqui. E aí fala sobre perseguição, né? Sereis entregues, afligidos e condenados à morte. Muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Muitos falsos profetas enganarão a muitos. Multiplicação da maldade. O amor se esfriará. Aquele que continuar firme até o final será salvo.
Aqui eu já entendo que está falando da grande tribulação. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, ok? O evangelho do reino será pregado a todas as nações, então chegará ao fim. E eu acredito que isso aqui já aconteceu, beleza? Acredito que hoje não existe nenhuma nação que não conheça a mensagem da Bíblia. Aí aqui fala sobre a grande tribulação, coisas terríveis irão acontecer, ok? Coisas muito terríveis, coisas muito feias mesmo. Inclusive tem gente que vai até desmaiar pelo pavor e pelo bramido do mar. Tá em um desses versículos aqui, ok? Interessante que lá embaixo vira e fala assim, nós temos aqui um subtítulo aqui, ó, só Deus sabe o dia e a hora exatos. Né? Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Ok. Aí olha só que interessante o 37. É aqui que vai juntar o quebra-cabeça do que eu mostrei para vocês lá em Gênesis 6. Mateus 24, 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Tem um livro, se não me engano é o livro de Enoque, ok? É um livro apócrifo, ok? Que a Igreja Católica decidiu que era um livro que tinha que tirar da Bíblia. A Igreja Católica simplesmente decidiu isso, beleza? Na verdade foi no Conselho de Nicéia, né? Onde eles decidiram que quais livros poderiam ficar na Bíblia, quais tinham que tirar, coisa do homem. O homem foi lá e decidiu, ok? Mas o livro de Enoque é um livro que eu acredito que é um livro também inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que deveria estar na Bíblia, ok? Conta com riqueza de detalhes sobre a construção da arca, ok? Conta com riqueza de detalhes aí. A questão da construção da arca, o porquê que Deus decidiu, o que estava acontecendo naqueles dias lá, ok? Gênesis 6 dá uma leve pincelada, mas Enoque, o livro de Enoque conta com riqueza de detalhes, ok? E, para quem não está familiarizado, Enoque foi um cara que viveu na época ali, tá ok? De Noé ali, não era contemporâneo, se não me engano, ele é o pai de Noé. Eu não vou falar com certeza, ok? Eu tenho que olhar a genealogia lá de novo, mas ele viveu naquela época ali, antes do dilúvio. Enoque é pré-diluviano, ok? Ele viveu antes do dilúvio. O que acontece? A Bíblia fala que ele andava com Deus e que um certo dia ele foi arrebatado. Ele era amigo de Deus, ele andava junto com Deus, entendeu? E o livro de Enoque conta direitinho ali toda a história de Enoque, o que ele fez, o que ele deixou de fazer e tudo mais. Enfim, é um livro que deveria estar na Bíblia, mas não está. Beleza? Quem tiver interesse, procure aí depois, tem na internet, audiobook, tem PDF, só baixar e dar uma lida que é bem interessante. A versão etíope é a melhor versão que tem, a versão mais completa, ok? E olha só que interessante. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Ou seja, é o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer nessa nossa época aí, ok? Eu acredito que vai acontecer na nossa época. Né? Olha só como que era nos dias de Noé. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio... interessante lembrar o seguinte, lá em Gênesis 6, se não me engano é Gênesis 6, Deus fala com Noé, constrói a arca. Okay? Durante 100 anos, Noé avisou. O pessoal via ele construindo a arca, o pessoal zombava dele, o pessoal ria, né? Porque não era normal ter um dilúvio. Ninguém nunca tinha visto falar sobre dilúvio, nunca tinha ocorrido um dilúvio, ok? Então, assim, era estranho aquilo ali, entendeu? Construir um barco daquele tamanho, sendo que era uma região que não tinha água, ok? Que não tinha água para um barco daquele tamanho, beleza? Interessante lembrar que uma semana antes,
Noé foi avisado por Deus. Se você ler lá em Gênesis 6, uma semana antes, Deus chega e avisa Noé: ó, daqui uma semana eu vou fazer descer o dilúvio sobre a terra, beleza? Aí Noé já é avisado. Aí o que acontece? Continuando o versículo 39 aqui. O povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram. Alguma semelhança com os dias de hoje? Pois é, as pessoas não estão notando o que está acontecendo. As pessoas estão, né, desapercebidas, né, porque tem muita coisa acontecendo. Então, assim, é interessante você se aproximar de Deus e acompanhar notícias imparciais e pessoas que estão trazendo coisas que não é passado nos jornais, que não é passado na televisão, que não é passado nos meios de comunicação convencionais, ok? É preciso ficar com o olho aberto, é preciso ficar desperto, porque senão você corre o risco de não notar o que está acontecendo e perder a sua entrada para a arca. E aí vai ser terrível, porque você vai ter que ficar na grande tribulação aqui, ok? E aí vai ser uma coisa terrível. Depois eu falo mais sobre a grande tribulação. Continuando o versículo 39. Até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, cara, vai acontecer assim, né, quando o Filho do Homem vier. Ok? Quando o Filho do Homem vier. Para quem lê um pouquinho de Bíblia, se você pegar o livro de Ezequiel, beleza? E se você pegar o livro de Apocalipse e ler esses dois livros aí, ok? É interessante também ler o livro de Daniel. Você vai entender que o que está acontecendo hoje com Israel é cumprimento profético. E o que nós temos? Nós temos várias nações se voltando contra Israel, ok? Um concílio de nações, ok? Você tem politicamente várias nações se voltando contra Israel ali. Okay? Já aconteceu isso antes? Já, mas não da forma que está acontecendo dessa vez. Beleza? Isso é cumprimento profético. E é interessante porque isso tem tudo a ver com a volta de Cristo. Beleza? Tem absolutamente tudo a ver. Bom, aí no verso 40 fala como é que vai ser. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, outro deixado. Você vai estar ralando e de repente seu colega de trabalho vai sumir. Beleza? Ou você vai sumir. Ok? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará. Aí 42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Isso aqui, cara, isso aqui é um negócio sensacional, cara. Não dá para você saber que dia que ele vem, ok? Não dá para você saber que horas que ele vem. Então, se você vê qualquer pessoa falando, é dia tal, é data tal, cara, já desconsidera de cara, ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, não tem como saber. As pessoas podem fazer cálculos matemáticos, as pessoas podem fazer tudo, cara, e te dar certeza que vai acontecer. Elas não sabem, ok? Não tem como saber. Mas olha o que a Bíblia adverte. Vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Menos esperais. Ok? Então, tem estudos aí, pessoal fazendo estudo. Porque vai ser dia festa das trombetas, festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, festa disso, festa daquilo. Cara, o Filho do Homem ele vai vir em uma data que ninguém está esperando. Vai pegar muita gente de surpresa. Beleza? Então o que você tem que fazer? Entrar na arca. Como é que você entra na arca? Se aproxima de Deus o quanto antes, ok? Enquanto você pode, enquanto tem condições. Beleza? Basicamente esse era o aviso, esse era essa era o alerta que eu queria dar. E se você volta lá em Gênesis 6, você vê. Estava todo mundo distraído, ok? Como fala aqui em Mateus 24.
se casando, bebendo, comendo, aquela coisa toda, todo mundo distraído. Mas tinha um homem que era próximo de Deus, que investia tempo, ok? E conversava com Deus. E Deus avisou. Deus foi lá nele e avisou: ei, eu vou destruir isso aqui, beleza? Constrói uma arca aí, você vai fazer assim, 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 assado. Você vai usar madeira tal, você vai pegar material tal, vai fazer assim, assim, assado. Deu todo o beabá, todo o passo a passo. Ok? E o que aconteceu? Noé se salvou, ele e sua família. E os animais que Deus enviou para a arca. Aí você tem um outro caso na Bíblia. Ló. Beleza? Ló, sobrinho de Abraão. Ok? Ele morava na cidade, né? Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, destruição de Sodoma e Gomorra. Ele morava bem naquelas imediações ali. Ele morava, não lembro se era Gomorra, se era Sodoma. Ele morava naquela região ali, ok? Era uma dessas duas cidades. Elas iam ser destruídas com fogo e enxofre. O que Deus fez? Como Ló era sobrinho de Abraão e Deus tinha muita amizade com Abraão, e Abraão intercedia pelos seus, né? A Bíblia fala que, pelo amor de Deus com Abraão, ele foi lá e salvou Ló. Então, ele enviou três anjos, ok, que se materializaram em forma humana, desceram aqui na terra, foram lá na casa de Ló e avisaram para ele: cara, você tem que sair daqui, você e sua família, porque Deus vai destruir isso aqui. Deus ordenou a gente destruir isso aqui tudo. Você tem que sair até amanhã de manhã. Ló não estava acreditando, ok? Aí falou para os anjos dormirem lá, os anjos comeram, dormiram lá. Quando foi no outro dia seguinte, os anjos estavam apressando Ló. Cara, vambora, velho, vai destruir aqui. Ah, deixa eu despedir de fulano, de ciclano. O que os anjos fizeram? Pegaram ele pelo braço e saíram arrastando. Saíram arrastando ele, ok? Puxou da cidade, literalmente saíram arrastando ele de lá e destruíram a cidade. Beleza? Então, Deus avisa. Deus avisa. Ele usa várias formas aí para avisar. E atualmente ele está avisando também. Ele está avisando com sonhos, com visões. Depois eu vou colocar alguns sonhos, algumas visões que eu tenho tido aqui. Não só eu, com várias pessoas, né? Em Atos 2,17 fala que nos finais dos dias, nos finais dos tempos, Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Ok? Então o que acontece? Ele está avisando. Os acontecimentos aí, que a gente está vendo aí, as notícias, né, são notícias assim, que não estão sendo noticiadas nos meios comuns, mas que está acontecendo. Muita coisa, cumprimento profético, cumprimento de coisas que estão ali em Apocalipse. Ok? Muita coisa. Mas basicamente, o importante é o quê? Notar que quando você se aproxima de Deus, ok? Independente de igreja, esquece igreja, religião, esquece religião, ok? Isso aí é tudo coisa do homem, isso não tem nada a ver com Deus. Foca em Deus, beleza? Pega a sua Bíblia, lê ali, ora, fala com Ele, pede perdão, pede para Ele te salvar, reconhece Ele como seu único Salvador, né? E procura se aproximar dele do seu jeito, da forma que você achar mais interessante, se aproxima dele, beleza? Por que eu estou gastando tempo e mostrando versículo bíblico e provando para você, né, esse padrão que Deus tem de proteger os seus, de livrar os seus, né? Inclusive Salmos 91 fala, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque ele conhece o meu nome, eu o livrarei. Né? Então, assim, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque quando
acontecer o arrebatamento, vai ser um dia normal. Não vai ser uma super data, nossa, que todo mundo vai estar esperando, nossa, hoje, vai ser hoje, vamos ver. Não, ninguém vai estar esperando, beleza? As pessoas vão estar fazendo tudo normal. As pessoas vão estar vivendo a vida delas. Ok? As pessoas vão estar distraídas. Beleza? Só que assim, o mundo espiritual, ele existe e a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. Mas coisas estão acontecendo no mundo espiritual. E Deus tem mostrado para as pessoas que estão se aproximando dele, ok? O que está acontecendo, o que está para acontecer, ele sempre vem e avisa. Tem um versículo na Bíblia que fala que certamente Deus não fará coisa alguma sem mostrar antes aos seus profetas, beleza? Então, assim, quando você se aproxima, né? Lógico, existem hoje pessoas que são profetas, ok? Tem pessoas que são profetas. Hoje existe ainda, né? Eu acredito nisso. Mas fato é que quando você se aproxima dele, ok? Ele te guarda, ele te livra, ele te avisa, ele não te deixa na mão. Ele não vai ter uma falha de comunicação com você, de jeito nenhum. Quando você se aproxima dele, a comunicação sua com ele fica clara, fica um negócio limpo e você consegue ouvir. Quando você está longe, quando você não pega um tempinho para falar com ele, fica tudo nublado, você não consegue, às vezes ele fala, mas você não consegue nem ouvir. Então você ouve e não consegue entender. Quando você se aproxima, essa comunicação fica clara, ele começa a conversar com você, ele pode conversar com você através de uma visão, através de um sonho, ok? Tem casos em que até a voz dele é audível, ele pode falar com você dentro do seu pensamento, ok? Digamos assim, por telepatia, sim, ele pode falar dessa forma, ok? Então, o recado é esse, beleza? O recado é esse. Bom, existem motivos muito fortes e bem embasados pelo qual eu estou fazendo esse vídeo e colocando ele aqui agora, nessa época, ok? Só que para eu passar esses motivos aqui e explicar tudo bonitinho, serão vários e vários e vários vídeos com variados conteúdos, ok? Vários temas, ok? Tem coisas acontecendo aí que as pessoas não estão sabendo. Tem um vídeo que eu tô para fazer aqui, que eu vou colocar, que é um vídeo que eu acho muito interessante. Eu fiz um compilado de vídeos que as pessoas gravaram ao redor do mundo, ok? Filmando gigantes. E assim, os vídeos não parecem montagem, cara. Não parecem montagem. Eu já mexi com design gráfico, com web design. Já mexi com edição de vídeo. Sei como que é o comportamento dos pixels, comportamento de uma imagem, comportamento de um vídeo quando é uma montagem. Eu consigo perceber, né? A gente desenvolve essa habilidade quando você mexe com isso, ok? E os vídeos parecem muito reais, inclusive vários desses vídeos aí passaram por análise técnica e foram dados como verídicos, ok? O caso mais famoso que tem atualmente é do gigante da Ilha do Mel, ok? Uma ilha, uma montanha, um monte, né? Que estava a uma distância grande, em que para você ver o ser humano aparecia um pontinho assim, e simplesmente tinha um cara gigantesco lá, ok? Um cara muito grande, que por mais que fosse, vamos supor que fosse um cara muito alto, de 2 metros e pouco, o cara ainda ficaria pequeno, beleza? E no vídeo o cara tá muito grande mesmo. E depois o cara desce um monte assim, ó, em questão de segundos, coisa que é um terreno super
acidentado e demoraria vários e vários minutos, ok? 10, 15 minutos para um ser humano descer normal. O cara desceu em menos de um minuto. Então, assim, tem coisas acontecendo ao redor do mundo, beleza? Não são coisas normais, ok? Como eu disse, existem portais sendo abertos, tem muita coisa acontecendo que não está sendo noticiado. E as pessoas não estão sabendo, as pessoas estão distraídas, ok? Bunkers estão sendo construídos, ok? Existe um bunker construído, não sei se é no Polo Norte ou se é no Polo Sul, é um dos polos, tem um bunker construído para armazenar sementes. Esse aí já é das antigas, ok? Isso aí passou até no jornal, passou na TV, mas já tem muito tempo isso daí. Beleza? Mas existem outros bunkers sendo construídos aí, bunkers até de luxo, ok? Para abrigar elites, beleza? É porque é muita coisa, a gente fala assim resumidamente, mas eu tenho como mostrar tudo isso para vocês, beleza? Mas basicamente o recado de hoje é: se aproxime de Deus, cara. Entendeu? Se aproxime de Deus da sua forma, da maneira que você pode. Eu não tenho tempo, beleza? Estou dirigindo, estou andando na rua, estou fazendo meu sacolão. Você está na mente ali, você está falando com Deus, ok? Por que isso? Porque quando ele vier, vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar distraídas. Ok? E se você for uma das pessoas que não está distraída, que está focado nele, que está buscando, que está se aproximando dele, ele vai te colocar dentro da arca e você vai ser arrebatado, cara. Beleza? Você vai ser salvo, você vai ser poupado do que está para vir sobre a terra, que é a tribulação e a grande tribulação. Ok? Então, foca nisso que isso daí é importante. Leia Mateus 24, leia Gênesis 6, beleza? E se você tiver tempo e um pouquinho mais de curiosidade, né, procura ler Ezequiel, Daniel e o livro de Apocalipse, ok? A leitura um pouco avançada, é difícil de entender um pouco, ok? Mas se você ler Gênesis 6 e Mateus 24, você já vai entender muita coisa, beleza? Vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar grande demais. E é isso aí, até uma próxima.